Fala pessoal, estamos ao vivo para mais um podcast sendo gravado aqui ao vivo no canal da DBOCM, onde todas as semanas o nosso objetivo aqui, o nosso comprometimento é realmente trazer informações relevantes sobre esse universo de banco de dados Oracle, como que você realmente pode dominar o banco de dados número 1 do mundo. E eu estou aqui com o Ricardo Lírio mais uma vez. Tudo bom, Ricardo? Certinho, tudo bem, gente? Show de bola, meu irmão. Sempre bom, cara, estar falando contigo por aqui. E vamos lá, cara. O tema de hoje é um tema que veio de uma dúvida de um aluno, cara, que eu acho que é importantíssimo a gente realmente estar falando um pouquinho sobre isso, onde nós temos aqui a questão de uma dúvida sobre a questão de realocar data files online ou offline, né? Realocar ou renomear, né? E que eu acho que é um assunto bem pertinente, interessante entender as vantagens de cada um dos métodos, um método um pouco mais novo, outro um pouco mais antigo, mas eu acho que é sempre importante a gente sempre falar dos conceitos, né, cara? Do que é um data file, principalmente dessa estrutura aí, lógica e física do banco de dados, né, Ricardo? Sim, com certeza. É aquilo que a gente sempre fala, se você entende o conceito, né, na prática, você, com certeza, as coisas ficam mais claras e mais fáceis de a gente tocar e fazer o nosso trabalho, né? Mas realmente a gente tem uma divisão entre o que é físico e o que é lógico, né? O Oracle, ele entende, né, o bloco, né, quando a gente cria o nosso table space lá, ele define qual é a blocagem do nosso table space, ele vai entender extent, vai entender os segmentos e vai entender table space, né? São estruturas lógicas do Oracle. Mas isso é guardado num disco que é físico, né? Então, dentro do disco não é guardado um table space, dentro do disco é guardado um data file. Você tem um arquivo lá dentro que é um data file. E você tem os blocos que o sistema operacional gerencia, né? Então, como é que funciona mais ou menos? Eu tenho a estrutura de um table space, que ele pode ter vários segmentos, né? O segmento ele pode ter vários extents, e o extents, cada extent pode ter vários, né, data blocks do Oracle, né, vários blocos de dados do Oracle, né? Só que no nosso disco, um table space ele é composto por um ou vários data files, né? E esses data files são arquivos que estão gravados dentro do nosso disco, mesmo no ASM, mas são arquivos que estão gravados fisicamente no disco, né? E um data file ele é composto por vários blocos, né? Antigamente a gente tinha um programa chamado DiskDoc, e esse programa ele mostrava um mapa de caracteres, mapa de blocos do nosso disco. E esse mapinha de blocos ele mostrava mais ou menos a distribuição de como é que estavam os arquivos, né? A gente acabava fazendo um reorg desses discos, desses arquivos aí, então a gente era tudo quase que em caractere, né? Isso é bem antigo, né? E ele ia montando. Existe um desse também, existe uma ferramenta que faz isso para SM, né? É bem interessante. Ele mostra como é que tá, como é que os seus arquivos estão no disco, né? Como é que está fisicamente distribuído lá dentro. Então, isso é bem interessante. A gente acaba vendo por que às vezes, quando você faz um move de uma tabela, um rebuild de um índice, porque ele fica mais rápido, que às vezes está muito fragmentado dentro do disco, e você acaba tendo perda de performance por causa disso. Excelente, Ricardo. Acho muito bom a gente sempre reforçar esses conceitos, né? Porque muitas vezes essa base, cara, até quando a gente está falando de performance, de temas mais avançados, muitas vezes é uma base que ela tem que estar bem consolidada, né, cara? Se você não tiver muito bem esses conceitos aí, cara, muitas vezes até de aumentar um pouco a blocagem de alguma table space, por exemplo. Enfim, existem várias possibilidades que, cara, se você não entender um conceito, você não vai saber como ajustar o parafuso ali, né, cara? Exatamente, né? Você pode pegar um banco, você trabalhou numa empresa que tinha muito esse conceito de ter table space com blocagens diferentes. Trabalhei? Né? Você trabalhou. Quando você foi estagiário, depois, antes de trabalhar comigo, né, tinha aqueles table space grande para tabelas grandes, table space medium, small, né? Tinha uma divisão dessa que ajudava. Hoje não tem tanto sentido isso aí, porque o próprio Oracle ele está integrado com a parte do storage, ainda mais no Exadata, ele sabe que são os hot blocks, então ele faz essa otimização para a gente. A gente sabe que a inteligência já está muito maior, mas antigamente não era bem assim, né? A gente realmente tinha que saber onde que ia colocar o disco, como que a gente ia
trabalhar com cada tipo de tabela e com índice. Era normal você ter tablespace de 16K para colocar índice, né? E quando você criava um banco de DW, ele, por default, ele já vinha lá com tablespace de 16K, blocagem do banco, né? O block size, 16K já era default, né? Porque era muita informação, então quanto mais informação eu trouxesse numa única leitura, no único bloco, era mais fácil, era melhor, né? Perfeito, Ricardo. Vamos lá, cara. E depois de você dar essa introdução sobre essa questão das estruturas físicas e lógicas do storage, né? É sempre importante a gente pensar, né, que uma tablespace sempre vai estar relacionado a alguns data files que eles vão estar relacionados realmente a blocos do sistema operacional, né? Vão estar realmente relacionados nesse sentido. E aí, cara, a gente tem a possibilidade de movimentar esses data files, né? Que vai ter várias informações lá, a nível, às vezes vai ter algumas tabelas, alguns índices, né? Considerados segmentos. E a gente sabe que nas versões mais antigas a gente tinha a possibilidade de fazer o move offline desse cara, né? A gente só tinha essa possibilidade, né? Na verdade, na nossa época, né? Isso aí, era só essa possibilidade. Exatamente. E como que era feito, cara, nessa época? Era o seguinte, você conseguia fazer sem parar banco. Você não precisava parar banco, desde que não fosse a System, Sysaux, né, na versão 11. System e Sysaux, se eu não me engano, acho que só essas duas que a gente não conseguia fazer. A System com certeza, né? Você não conseguia mover ela, fazer o move dela sem parar banco, né? Para quem não sabe, a gente consegue abrir um banco. Se eu tiver 2 redus, se eu tiver a minha undo íntegra, e se eu tiver o meu tablespace system, eu abro o banco de dados. Os outros eu posso botar um mount, botar tudo offline e mandar abrir o banco de dados. Tá? Então, tem como abrir o banco só com essa estrutura mínima possível. Só que eu não conseguia mudar a system, né? A system, se eu boto ela offline, o banco para. Na verdade, não é que o banco para, ela não vai para offline. Eu tenho que parar o banco. Por que isso? O dicionário de dados está lá dentro. Então, se eu boto ela offline, eu paro o banco mesmo. Ela né, o dicionário de dados do Oracle está dentro da System. Né? É o único tablespace que ela não que ela é gerenciada do dicionário, ela não é gerenciada localmente. Então, tem toda aquela estrutura aquela montagem específica da System. Mas o resto era só eu chegar e fazer o seguinte: dava um alter tablespace offline, né, que ele botava todos os data files, ou então parava data file por data file, botava data file por data file offline, ia no sistema operacional, copiava ou movia, né, nas versões mais antigas do Linux a gente não movia, porque a gente acabava tendo problema, perdia, corrompia um bloco, a gente fazia cópia, botava ele online, se tivesse ok, eu apagava o antigo. Desvantagem disso: eu tenho que botar ele offline, tem disponibilidade para aquele dado daquela tablespace. Então você tem lá, tablespace de índice. Você botou offline para mover, basicamente parou sua aplicação. Né? Você consegue acessar a tela, ir lá numa ferramenta, fazer um select na tabela, sem problema, mas o que você precisar de índice já era. Né? Não vai ter índice, aplicações que usavam hint de índice, não vai ter mais, não vai ter problema. Né? Então tinha toda essa questão de indisponibilidade daquele dado, daquela área que você estava movendo. A partir da versão 12, a gente tem o Move Online. Né? Então eu consigo fazer um Move online com o Keep. O Move Online com o Keep, eu faço, na verdade, um rename dele. Né? Ele faz uma cópia para uma outra área, o antigo, depois ele vai lá e faz o rename. E eu faço isso para todos os tablespaces. Né? Inclusive, movemos recentemente muita coisa e não reclamou do System. Ele fez o move de tudo. Né? Porque agora a gente consegue fazer online. Né? Então tem essa... dá para fazer de várias formas. Bota offline, movo. Posso fazer via RMAN. Né? Só que depois eu tenho que fazer o switch. Né? Então, de qualquer jeito, eu vou ter, qualquer operação que eu vou fazer offline, tipo RMAN ou uma cópia normal, eu vou ter que fazer um switch depois. Né? Ou vou ter que ter um comando para fazer um alter database rename data file,
né? Ou vou ter que fazer um switch datafile tal para aquele novo local, né? Então, de qualquer jeito, eu vou ter que fazer um comando a mais em relação ao online. Online, eu estou usando o arquivo, está tendo concorrência naquele arquivo, naquela área que eu estou mexendo, e eu estou fazendo uma cópia para o outro lado, né? Quando está dentro do ASM, eu não notei, não o que é, que não é, que eu não notei uma perda de performance. Mas a gente sabe que tem uma concorrência em cima daquele datafile. Então, com certeza, você vai ter um overhead aí, com certeza, de um I/O a mais aí em cima. Então, isso não tem nem que discutir, né? Exato. Acho que um ponto até para comparar, né, cara, seria fazer online e fazer offline, simular uma cópia de arquivo, né, e simular realmente o move via Alter Database, né, que você faz. O Alter Database, isso. Perfeito. E um ponto interessante, Ricardo, é que, assim, a gente teve até um feedback desse cliente especificamente, né, que eles sentiram um pouquinho de performance, assim, né, porque a gente moveu um arquivo durante 3 dias, um arquivo de 11 teras, né, então é um arquivo realmente considerável, mas a gente sabe que, cara, que é um processo, assim, que você mantendo principalmente a cláusula keep lá, né, cara, é algo que você faz e que, tipo, cara, é tranquilo. Até mesmo se precisar voltar, cancelar o processo, né? Ele não perde essa integridade, então ele mantém realmente essas 2 cópias válidas sempre para que consiga garantir a integridade daquelas informações que tem naquele datafile, mas a gente consegue visualizar que muitas vezes tem esse pouquinho de concorrência, tem essa questão da perda de performance, e eu acho que o ponto talvez, digamos, né, mas o processo em si, né, cara, ele requer alguns comandos a mais, ele requer uma disponibilidade, mas ele não tem a concorrência. Já no online, cara, muitas vezes se você fizer isso em alguns horários específicos menos utilizados, cara, é um processo também bem seguro, e se estiver utilizando a partir da versão 12, eu não vejo o porquê de não fazer online, né, cara? Exatamente. É uma melhoria que a gente tem, né, para usar. Né? Você pode ver que ele está na 12, está na 18, está na 19, com certeza deve estar na 21, assim que tiver a versão a gente vai baixar e já vai começar toda a nossa virada de chave da 12 para 21. Né? Eu tenho certeza que a gente vai ter também na 21, acho que é algo que veio realmente para ficar e não alguma coisa que a Oracle resolveu testar. Acho que realmente veio para ajudar bastante. Principalmente para quem usa ASM com AMF. É a coisa mais, vou chamar de ridículo, assim, porque para quem fez isso no offline, você tinha que gerar script. Você tinha que depois gerar um script em shell, um bash, para você poder fazer as cópias. Então você ia lá e botava para fazer as cópias. Depois você voltava e mandava fazer o rename dentro do banco. Então você podia deixar um caractere, uma sujeira, na hora de montar o script não fechava aquela aspa simples, então e automatizar isso aí é até um pouco mais enjoado, você tinha que sincronizar exatamente o tempo que acabou de copiar os arquivos para depois começar a rodar o SQL, então você tinha que ter essa certeza de que ia estar tudo certo. Né? Com a questão do online, não tem essa, eu mando mover, é um único comando, move e vira as costas, tomar um cafezinho, vou tomar uma água, né? E pronto, né? É só verificar como é que está o I/O da máquina, como é que está a CPU, né? Monitora pelo top, monitora por alguma ferramenta de monitoramento de como é que está o banco de dados, de Enterprise Manager, por exemplo, e pronto. Cara, concordo totalmente contigo. Se realmente tiver nas novas versões, cara, não faz sentido aí você fazer tanto essa parte offline, é muito mais rápido, mais inteligente, a não ser que seja algo assim, cara, vou ter que mover o banco todo e tem uma janela e vamos deixar o nosso banco, por exemplo, em mount, por exemplo. Daria para fazer em mount? Acredito que sim, né? Dá sim. Dá sim. Que aí você altera a localização ali dos arquivos na Vedola Datafile e consegue fazer uma movimentação, mas, cara, hoje realmente está tão eficiente o formato online, né, cara, que não vejo realmente vantagens em fazer isso offline, né? Mais uma aulinha de conceito. Banco e mount. Na verdade, eu tenho. Quando eu dou no mount, eu só levantei processo e levantei os processos de background e área de memória.
Então, minha instância começou o start da minha instância, tá no no mount. Quando eu dou um mount, ele vai no arquivo de control file, né, porque até agora o único arquivo que ele abriu foi o init. Mas, né, aí ele vai no control file que ele leu no init, abre o control file e lê onde é que estão aquelas informações do control file. Então, eu só preciso do control file no ar. Quando a gente faz um restore, a gente não tem data file de nada, não tem nada. Ali eu posso fazer já um move. Eu posso dar um set new name do data file 2 to novo lugar e ele vai restaurar no lugar novo. Então, no mount, eu faço essa operação todinha, porque eles estão tudo offline ainda, eles não estão abertos. Na hora que eu dou o open, não. Aí ele sincroniza todo mundo e vai estar todo mundo open. Exatamente. A informação da localização dos data files tem tudo isso dentro do control file, né? Então, a parte bem interessante para quem está estudando aí para certificação de OCP, entender muito bem esses conceitos, né? Qual que é o papel de cada um desses caras aí dentro dessa parte aí da estrutura física do banco de dados, né? Quando a gente fala de estrutura física, nós temos diversos elementos, né? Então, nós podemos falar aí dos data files, que é uma estrutura física, né? Podemos falar dos control files, podemos falar dos online redo logs, né? Todos eles são arquivos que a gente muitas vezes consegue localizar ali em disco, né? Então, é sempre bom a gente reforçar esses conceitos, que o nosso objetivo é realmente trazer essas informações para que você consiga fixar realmente todos esses pontos, né? Claro, para quem é aluno da DB Alto, nós temos aulas completas que a gente mostra isso aí na prática, compartilha a tela, a gente consegue mostrar isso muito a fundo. E, Ricardo, só revisando aqui a pergunta do Diego, que é um aluno aqui da DB Alto. Deixa eu só falar, só dar mais um toque para o pessoal que está estudando. Como é que eu faço? Como é que eu mexo no control file? Alter Database, Backup Control File to Trace. Ele vai levar lá para dentro do DIAG, para quem está com a versão 11 para cima, né? Lá dentro do seu trace, ele vai gerar um arquivo lá dentro do seu trace, que é um arquivo texto do seu control file, né? Tenta aí, não tem disponibilidade, não faz nada. Alter Database, Backup Control File to Trace. Abre o arquivo, vocês vão ver que lá dentro tem como é que eu abro o banco com reset logs, sem reset logs, como é que eu faço. É bem interessante. E toda a estrutura do seu banco de dados está lá dentro, né? É bem legal isso aí. Cara, muito bom, Ricardo. Mais uma dica aí pro pessoal que está vendo esse podcast aí, que muitas vezes pode ajudar bastante aí no dia a dia, questão de prova também, né? Que pode ajudar bastante. Cara, só revisando aqui realmente a dúvida do Diego, quais são as vantagens de renomear ou realocar data files online, offline, né? Não vemos muita vantagem nesse sentido, está na versão nova, cara, realmente é muito mais fácil fazer isso de forma online, tá? E aqui, pelo que ele colocou, pelo que eu entendi, a manutenção seria de maior duração, deixando os usuários que utilizam esses data files inoperantes por mais tempo, já que é necessário mais passo somente que somente um Alter Database e Move Data File e não é online. Exatamente, cara, a gente realmente não vê muitos benefícios assim nesse sentido. Você vai deixar aqueles objetos, aqueles segmentos, tabelas, índices indisponíveis, né, cara? Então, é exatamente aquilo que a gente tem falado aqui desde o início. É importante você entender os conceitos e que, cara, hoje é muito mais simples você fazer o online, não faz tanto sentido assim realmente você pegar e ficar fazendo esse tipo de atividade offline. Certo, Ricardo? Certíssimo. O que acontece? Ele falou de indisponibilidade maior. Na verdade, se eu der um Alter Database Move Data File com ele online, eu não tenho disponibilidade. Eu posso ter um I/O maior, pode ter lentidão. Mas a indisponibilidade é zero. Eu não vou ter indisponibilidade, né? No outro caso, eu vou ter indisponibilidade, né? Porque eu tenho que colocar ele offline. Mesmo que esteja dentro do ASM, você quer fazer um rename de um data file, né? Você vai ter que colocar ele offline, vai ter que copiar ou mover ele para outro lugar, né? Se você tiver com AMF dentro do ASM, é rename to mais data C1, mais XYZ, mais o seu DG. Só, não precisa colocar mais nome, mais nada, ele faz o resto para você. Por isso que eu falei que dentro do ASN, com o AMF, fica ridículo o comando. O comando você faz um select no nome do arquivo, ele faz assim, Alter Database, Move Data File, o número dele to o lugar que você quer novo, com o AMF é só o nome do DG, acabou, mais nada. Então fica bem mais fácil, né? Exatamente. E no caso de rename, né, ou mover com ele offline, você vai ter disponibilidade daquele data file, você vai ter disponibilidade daquele table space,
Então, vai ter disponibilidade, né? Pode ser que seja um pouco mais rápido, mas tem que pesar aí, janela, são mais comandos para digitar, então a chance de ter erro pode ser maior, né? Então, vale a pena pesar um pouquinho nessa questão aí. Exatamente, cara. Tem até uns comentários aqui do Pedro Soares, assunto interessante, estou gostando demais do canal. E tem o Juliano Castilho, colocou aqui, ó, anotado, show de bola, a galera tá curtindo bastante aqui esses formatos de podcast, que sempre a gente está trazendo dúvidas de alunos para a gente poder bater um papo aqui, discutir os conceitos que vêm por baixo daquelas dúvidas, as possibilidades, quais são as recomendações e o que a gente tem visto do campo de batalha, né, cara? Exatamente. E nem sempre a gente vai concordar, que aí aqui é a opinião. Exatamente. Né? A gente está bem alinhado, graças a Deus, a gente está bem alinhado aí nessas falas todas, que é experiência e tudo, né, de anos e anos mexendo nisso, mas é o que a gente falou há um tempo atrás, tem um outro podcast nosso aí, que a gente teve algum assunto aí que a gente falou, tinha mais de 10 maneiras, o Migrate, mais de 10 maneiras possíveis de migrar, qual que é melhor? Porque você tem mais domínio, você tem que ver janela, então assim, é igual nessa questão do Move, melhor para um banco de dados que não tem janela, lógico que é o Move online. Qual que eu faria? Move online, mesmo se eu tivesse janela. Né? É mais simples, ficou mais simples de mover, né? Muito mais simples. Uma linha você move, ele faz tudo para você. Né? Exato, cara. Então, chance de errar é menor, tudo. Exatamente, Ricardo. Perfeito, cara. Então é isso, vamos fechar aqui mais um podcast, mais uma dúvida respondida aqui ao vivo do Diego. Vou até postar essa dúvida lá na comunidade de alunos lá. E para quem estiver assistindo a gente aqui, se tiver alguma dúvida sobre esse universo de banco de dados Oracle, coloca aqui nos comentários. Aproveite que esse podcast vai estar disponível nas plataformas de áudio, no Apple Podcasts, Spotify, no Google Podcasts. Então, aproveita para você ouvir no carro, ouvir e aproveitar aí e consumir um conteúdo de qualidade enquanto você estiver no trânsito ou na academia. Então, acredito que vale muito a pena. E, Ricardo, obrigado aí mais uma vez aí, cara, pelo bate-papo. Sempre muito bom. É isso. Precisando, estamos sempre aí. Show de bola, meu irmão. Grande abraço. Falou. Abraço. Então, comente. Tchau.